Olá pessoal, meu nome é Walter e eu estou falando para todo o universo conhecido e desconhecido. E esse é mais um vídeo do Iniciativa Geek. Essa semana eu vou falar um pouco sobre a franquia Velozes e Furiosos. O 7º filme chegou na semana passada aos cinemas. Eu ainda não vi, quero muito ver. Assim que eu ver, eu vou botar a crítica lá no meu blog e também farei um vídeo comentando o que eu achei do filme. Eu gosto bastante da franquia Velozes e Furiosos e ela acertou muito, entendeu? Ela fez o que uma franquia deve fazer. Ao contrário de muitas franquias que começam bem e acabam indo cada vez com mais, levando a filmes horríveis, né? Isso acontece muito em franquias de filmes de terror, né? Que o primeiro filme é bem legal, aí vai decaindo e acaba todo mundo esquecendo a franquia de terror que era tão promissora. Mas não só terror, mas várias outras franquias, filmes que poderiam ter feito mais sucesso do que fizeram, né? Franquias que poderiam ter feito mais sucesso do que fizeram. E Velozes e Furiosos foi crescendo cada vez mais. Por mais que eu até goste dos primeiros filmes, eu acho que a partir do 4º filme, né, dessa nova trilogia, vamos dizer assim, a qualidade subiu e muito. Os 3 primeiros filmes se focam basicamente na questão das corridas, né, e tal. O primeiro filme, que tem o nosso querido Paul Walker, né, que nos deixou, e o Vin Diesel, né, que se tornou um grande astro de ação. E eu sei que, né, o primeiro filme fez bastante sucesso e acabou que gerou vários outros filmes que vieram atrás do sucesso do Velozes e Furiosos. Teve o Mais Velozes, Mais Furiosos, que o Vin Diesel pulou fora. Se não me engano, foi para fazer o primeiro Triplo X, né? E esse segundo filme só teve a participação do Paul Walker. O terceiro filme eles já quiseram dar uma mudadinha, né? Que o filme se passa basicamente em outro país, é um outro estilo de corridas e tal. E nesse filme não tem nem o Paul Walker. E foi basicamente com o 4º filme que acho que a franquia realmente deu uma guinada, começou a crescer, que trouxe de volta o Paul Walker e o Vin Diesel e transformou a franquia, que era basicamente sobre corridas, uma grande franquia de ação, que ia estourar cada vez mais, né? Estourou muito mais com o 5º filme, né, com a entrada do Dwayne Johnson, né, o The Rock. E o 6º filme foi só a qualidade foi só aumentando. E esse 7º filme, né, que já foi citado, que é o início de uma nova trilogia e tal, e que acho que é uma franquia que pode crescer muito mais com a entrada de outros grandes atores, né, nesse 7º filme tem o Jason Statham e também uma participação do Kurt Russell, que eu acho bem legal. E eu gosto de todos os filmes, eu recomendo que, se você não assistiu, assista a franquia e veja como a franquia cresceu, tanto no estilo e na qualidade em si. As cenas de ação ficaram cada vez mais mirabolantes e, cara, isso é muito legal. As cenas de luta também ficaram cada vez mais legais e tal. E uma coisa que foi falado bastante essa semana foi sobre esse lance dos efeitos visuais usados para recriar o rosto do Paul Walker. Claro que não foi só isso que foi usado, usaram também dublês, até mesmo os irmãos do próprio Paul Walker ajudaram nas cenas
ele ainda não tinha feito e tal. E acabou que rolou essa semana esse papo de que será que no futuro vai dar para trazer vários atores, né, de volta à vida com os efeitos visuais, algo que não é a primeira vez que acontece, não foi o primeiro filme que isso aconteceu, né? O Velozes e Furiosos 7 não é o primeiro filme, isso já aconteceu no Gladiador, aconteceu também no filme O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, né? Que o grande astro Heath Ledger, né? O grande ator Heath Ledger, nosso querido Coringa, nos deixou e não conseguiu completar o filme, não fez todas as cenas. E eles acabaram dando um jeito bem legal, um filme, recomendo esse filme, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, acho que é assim que se pronuncia, que vários amigos do próprio Heath Ledger participaram do filme, e eu acredito que eles deram uma alteradinha no roteiro e tal, mas ficou bem legal, a solução foi bem legal pro filme, é um filme que eu recomendo bastante. Eu ainda não vi como ficou os efeitos visuais pro Paul Walker e tal no Velozes e Furiosos 7, mas o que eu vi até agora dizem que não dá para notar a diferença, e assim que eu ver o filme eu vou falar da minha opinião, se ficou legal ou não. E toda essa questão, será que é possível usar os efeitos visuais para criar um ator para o filme? A resposta para mim está na própria pergunta, que é não, justamente por ele ser um ator, ele está interpretando. Por mais que você coloque um outro ator, né, para fazer a captura de movimentos, vamos dizer assim, só botar o rosto do outro, ele vai ter o jeito desse ator que está fazendo a captura e tal, não vai ser aquele ator que faleceu, entendeu? Eu acho que é interessante, é muito legal o que eles fizeram no caso do Velozes e Furiosos 7, que o filme acabou se tornando uma grande homenagem à memória do Paul Walker, né? E poderiam muito bem ter, já que ele não fez todas as cenas, vamos começar o filme do zero, rasga esse roteiro e tal, joga, vê se dá para usar as cenas que tem os outros atores e tal, e vamos fazer o filme do zero e tal. Mas não, eles, assim como o Gladiador e tal, e entre o Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, vamos tentar usar os efeitos visuais, usar o que nós podemos usar para terminar essas cenas e fazer uma homenagem a esse grande ator e tal, nos outros filmes, esses grandes outros atores que tem no Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, tem uma bonita homenagem no final, né? E eu acredito que no Velozes e Furiosos 7 também tenha. Eu soube também que até o final do filme foi alterado. Segundo o James Wan, o diretor do filme, o final seria diferente e tal, e eles acabaram fazendo um outro final para dar essa homenagem ao Paul Walker, e eu acho isso muito legal. Aí, mudando um pouquinho de assunto, acho que é título de curiosidade, né? Os curiosos e tal, e outros. O James Wan é que se usou mais nos filmes de terror, e esse é o primeiro e gigante filme de ação que ele dirige, e ele recentemente falou que ele uma grande inspiração para ele nesse filme foi o filme do Akira Kurosawa, Os Sete Samurais, que é um filme bem legal, eu recomendo, e que já tinha gerado um remake americano, né? Se tornou um grande faroeste americano chamado Sete Homens e um Destino, que eu também recomendo, é dito como um dos melhores
filmes de faroeste de todos os tempos. Tanto é que ele queria que o nome do filme em inglês se chamasse Furious 7, né? Os Sete Furiosos, os Sete Furiosos. Mas isso de certa forma fica até que meio implícito, já que o nome do filme em inglês é Furious e o 7 em número, né? Então é isso aí, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, favoritem, dê uma olhada no blog, curtam a página no Facebook. Até sábado ao meio-dia. É isso aí, pessoal. Tchauzinho!